Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. É uma produção oferecida e coordenada pela Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros e patrocinada pelo Bomba Café, o Café dos Heróis, que fica na Praça da Sé e ao lado do comando do Corpo de Bombeiros. Venham conhecer aqui o nosso espaço. Hoje nós estamos dando continuidade na série Comandantes Veteraníssimos. Os comandantes mais antigos do Corpo de Bombeiros estão vindo conversar conosco já desde o começo do mês. E hoje nós temos a presença de um grande comandante, o Coronel Antônio dos Santos Antônio. Comandante, minha continência, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado vocês aqui, né? Isso é um orgulho para mim, muita felicidade de sair da minha cidade, São José do Rio Preto, e vir até aqui para bater um papo, contar um pouco da minha história. Aqui para mim é um solo sagrado, onde eu morei 4 anos. Então é um orgulho e estou à disposição para contar um pouco da minha história, né? Porque a minha história é mais do interior. É, isso que eu ia falar, né? O senhor está falando de 4, 5 anos aqui, na época que o senhor era comandante, né? Mas assim, a vida Sim. profissional do senhor viveu a maior parte no interior de São Paulo, né? Lá no nosso oeste paulista, orgulhoso oeste paulista. Eu passei por algumas cidades, né? Rio Preto, Marília, Ribeirão Preto, né? Comandei, fui subcomandante. Então, aqui também passei bons momentos, grandes comandantes na época, né? Muitas reuniões, todo mês 2, 3 reuniões. Então foi, e é um orgulho, lógico, né? Só de ouvir os badalos da catedral aqui, o sino das igrejinhas aqui em volta, era maravilhoso. Eu levantava às 6 horas da manhã, ia para a academia, fazia meu exercício, foi a melhor época. Depois jogava 2 dias por semana um futebolzinho, né? Ah, sim, futebol, né? Não dá para não acontecer, né? Na vida do bombeiro sem futebol tem alguma coisa errada. Aqui no Brasil, pelo menos, né, comandante? E assim, as pessoas, inclusive, a maior parte não tem essa noção, a não ser quem trabalha aqui na Sé mesmo, de São Paulo, né? Que a gente está num ponto da cidade que, apesar de todos os problemas sociais que envolvem esse ponto aqui, a gente tem a vivência histórica de algumas coisas. Uma delas são os sinos das igrejas, né? Meio-dia começa a tocar sino em um monte de lugar aqui. E eu de manhã nunca tinha ouvido. O senhor está falando que de manhã também tocava. 6 horas da manhã o padre acordava todo mundo. Todo mundo. Depois eram as viaturas tocando sirene. Não dá para ficar na cama, né? Muito bem, comandante. E me diga uma coisa, o senhor sempre foi do interior, nasceu no interior? Sim, nasci próximo a Catanduva, né? Numa cidadezinha chamada Elisiário. Meu avô tinha um sítio lá, né? Nasci no sítio do meu avô. Fui caipira de roça até os 13 anos de idade. E eu sempre falo que era uma pessoa que era para dar tudo errado. De repente deu certo. Sério? Por quê, comandante? A minha mãe falava que eu nasci de 7 meses. O meu pai demorou até um pouco para registrar, para ver se ia vingar. Né? É mesmo? Então tem umas histórias aí que uma benzedeira, que, segundo minha mãe, falou que era pôr meu nome Antônio. Mas o meu sobrenome, meu pai é Antônio, então ia ficar Antônio. Aí, não sei, lá na hora de registrar, arrumaram. É que o meu avô também, parte de mãe, né? Meu avô materno, era italiano, era Santo Giacão. Então, acho que quiseram pôr o nome do meu avô, né? Mas para ficar Antônio Santo Antônio ia ser pior, né? Antônio Santo Antônio. Até hoje tem muita gente que me chama de Santo Antônio. Mas outro chama de Biantônio. Esse apelido, comandante, realmente é bem mais conhecido. Mais conhecido. Então, mas aí puseram Antônio Santos Antônio. O importante é que eu não tenho nenhum homônimo. Né? Até hoje. Mas aí, com 13 anos, vim para São Paulo, né? Aqui eu trabalhei várias coisas, né? Comecei como vendedor de rua, com turco,
Depois trabalhei cobrador de ônibus em São Caetano. Trabalhei aqui perto do museu, numa tecelagem. Trabalhei de meio oficial de marceneiro. Trabalhei de motorista. Trabalhei, antes de entrar na academia, até de táxi. Meu irmão tinha um táxi, trabalhei de modelo de táxi. Caramba! Há uns 2 meses só. Aí, em 70, eu estava fazendo supletivo segundo grau, né? E tinha um colega que trabalhava aqui no Tribunal de Justiça. Estudava comigo, ele era soldado. Aí ele me deu a dica da academia, em 70, em agosto de 70. Aí fiz a inscrição, aí, na época, muitos candidatos, tinha 120 vagas para o CP, mais de 10 mil candidatos, porque foi na fusão Guarda Civil e Força Pública. A primeira prova foi lá na cidade universitária, quase que eu perdi, porque os nossos passavam tudo lotado. A hora que eu entrei, fecharam a porta. Nossa. Aí vi que a coisa era boa, aí eu fui estudando, me preparando e tal, consegui entrar na academia em 10º lugar, ainda, graças a Deus. Nossa. Em 71, começou 12 de fevereiro de 71. Eu fiz o CP, né? Isso foi uma superação, né, comandante? Sem dúvida, fiz CP, 71, 72, inclusive tem uma história meio triste, né? Acho que nem vou contar, que um tenente me cortou para não ser ponte aérea. Ah, o senhor teve que fazer o curso inteiro do CP. Ele, sabe, uma coisa, só contando assim, eu fiz a prova, as questões tudo no caderno, e tinha a folha de resposta, e você tinha que fazer uma redação. Eu, em vez de passar as questões, depois fazer a redação, eu fiz a redação. A hora que eu terminei a redação, ele estava atrás de mim, ele pegou a folha e não deixou eu passar as questões. Era a última prova. Valia 6, corrigindo depois, eu tirava 5,6. Só no caderno. Aí fui falar com ele, ele falou, daquela porta para fora, senão eu vou te dar parte. Eu era segundo CP já. Eu pensei mesmo, falei, não, deixa eu sair daqui. Não, o pessoal que está escutando a gente nem sabe mais o que é isso, né? Porque o curso preparatório, ele não existe já há vários anos, né? Acho que a minha turma foi a penúltima ou antepenúltima turma que fez curso preparatório, e o curso preparatório, né, para quem está escutando a gente, era o colegial que era feito já dentro da Academia do Barro Branco, né? Então o candidato prestava o concurso e fazia o colegial lá na academia. 2 anos. Em 2 anos, porque era tempo integral, né? A carga horária era muito maior que qualquer curso de segundo grau que pudesse ter fora da academia. E quem já tinha, porque muitas vezes as pessoas entravam, prestava para ingressar na academia, prestava o CP, mas já tinha o colegial completo. Né? Prestava porque era uma oportunidade dupla, né? Ou entrava já no curso de oficiais de formação ou no CP. E aí o que acontecia? Aqueles que já ingressavam com o colegial completo faziam 1 ano, no primeiro ano do curso preparatório, e prestavam novamente o concurso. Se passavam, eles pulavam o 2º ano do CP e iam direto para o CFO, e isso era chamado de ponte aérea. Então, durante o primeiro CP, eu tinha 2 matérias só do supletivo para eliminar. Eu consegui eliminar, eu já tinha o 2º grau fora, né? Mas, infelizmente, depois esse tenente foi excluído, ele e a esposa dele foram presos. Não era daqui de São Paulo, era de Sorocaba. Mas tudo bem. Bom, aí fiz o CFO, nós tivemos... Quer dizer, o senhor acabou fazendo 5 anos de academia. Quase 5, né? Porque o CFO teve uma compressão. Era muito comum isso. O primeiro CFO foi normal, mas nós tivemos uma turma que entrou em maio, que nós chamamos de barra 2. O pessoal que entra direto, então, né? 2 pelotões entraram. Barra 2 anos, né? Barra 2 anos, né? Pula o CP inteiro. Então, aí nós saímos em julho de 76. Engraçado que na opção, a minha primeira opção era a cavalaria. Olha só, mas olha, essa história ela se repete, viu, comandante? Então, mas foi eu também era de cavalaria na academia. Eu tenho a bota e a espora até hoje, que eu ganhei em competições. Né? Mas na minha turma, o comandante geral era o Melo, né? Do Exército.
Ele era... Torres de Melo. Torres de Melo. Torres, meu pai contava, falava desse comandante-geral aí. Então, meu pai trabalhava na segunda seção do Estado-Maior com ele. Nossa Pelo senhora. amor de Deus. Ele era terrível. Mas tem umas histórias, depois posso até contar. Ele não deixou ninguém da minha turma. O bombeiro era a segunda opção minha. Ninguém para bombeiro. A primeira turma da academia que não foi... Não foi ninguém para o Corpo de Bombeiros. Para cavalaria, para unidade especializada nenhuma. Rodoviária, foi tudo para infantaria. Para rádio patrulha. Rádio patrulha. Aí eu morava ali na Lapa, né? Parte de São Domingos. Já. Eu preferi para o 22º Batalhão, Policial Militar. Né? Daqui da capital? Porque na época não tinha BPMI e BPMN. Sim. BPM. Então, em dezembro de 75, que criaram o BPMI. A divisão. Aí ficou o 4º Batalhão, na APA, né? Que era o maior reduto da Guarda Civil. Todo mundo lá era Guarda Civil. A maioria. Bom, aí e como que era isso, comandante? Deixa eu perguntar, né? Fazer um parênteses. Como que era o oficial ou o policial militar que vinha da Guarda Civil? Eles eram muito, assim, tranquilões, né? Porque tinha tenente lá que era sanfoneiro. A minha área ia até Perus. Tinha baila em Peru, o pessoal falava que ele chamava Grigio. Era tenente, né? Ele ia lá, tinha baile, ele pegava sanfona e ficava tocando sanfona lá no baile. Tinha outros que falavam muito, tinha os nordestinos, tinha muito nordestino. Né? Mas era um pessoal assim, fraco, sabe? Porque eles tiveram muitas promoções, né? Principalmente os oficiais, né? E os praças, rapaz, eles iam na feira, pegavam coisa da feira, paravam na viatura. Era um negócio assim, sabe? Aí nós chegamos em 9 aspirantes lá, rapaz, foi assim, uma revolução no 4º Batalhão. Todo mundo lá, né? Bombo no pé direito. Então, aí eu fiquei aspirantado aqui na classificação de tenente, segundo tenente, eu pedi para ir para São José do Rio Preto, que eu estava namorando minha esposa já, né? E fui classificado em Catanduva, que era uma companhia. Hoje é 30º Batalhão inteiro, era uma companhia. Cheguei lá, dei azar de pegar um capitão da Guarda Civil. A esposa dele era da Guarda Civil, só que ela tinha saído. Ela dava mais ordem que ele na cidade. A cidade tinha 2 jipes. As viaturas da cidade eram aquele jipão antigo. O comandante, isso que eu ia falar com o comandante geral, ele passou um dia lá fazer inspeção, meia-noite. Ele mandou abrir o capô da viatura, foi botar o dedo como chama? Na bateria para ver se tinha água na bateria. Era o Torres de Melo? Torres de Melo. Nossa. Meia-noite passou. Isso aí eu não tinha noção. Bom, aí começou já a dar um atrito, problema. A gente sai da academia, você quer resolver os problemas do mundo. Né? Aí comecei a ter atrito, engavetava isso, engavetava aquilo. Aí eu falei, o primeiro curso que tiver, eu vou fazer. Aí abriu para a Escola de Educação Física. Eu peguei, rapaz, uma competição violenta. Fui fazendo lá minhas provas e tal, e graças a Deus tinha 15 vagas, entrando em 14, fui 13º. Nossa! Consegui fazer 1 ano e meio. Aí eu voltei e queria ir para Catanduva, porque eu ia casar, eu queria morar lá. Aí o comandante de Rio Preto falou, não, você vai ficar em Rio Preto, aqui em Rio Preto é escola, né? Escola de soldado, participa. O oficial que faz a Escola de Educação Física normalmente vai trabalhar em escola de formação. Mas aí eu recebi o convite para ir para o bombeiro, só que até 78 não tinha interstício para ir para o bombeiro. Em 78 deu um caso até com um colega de turma e um tenente que era de Ribeirão, estava no bombeiro já, mas não tinha CBO, e um comandante não deixou o tenente ir para o curso, alegando que ele não tinha interstício. Aí ele entrou com recurso e mandaram desligar os 2. O Edson Ramachonte, até falecido, gente boa lá de Ribeirão. Aí eu não pude fazer no ano seguinte, que foi criado interstício. No outro ano eu era primeiro tenente, abriram para o CBO só para segundo tenente. Só para segundo tenente. Aí, fim de 80, abri para primeiro, passei o concurso, passei.
Em 81 fiz meu CBO. 81, e era lá na academia, né? Era lá no CIAD. Lá no CIAD, lá na academia. Saíram 3 comandantes de bombeiro. O Ferrari, eu e o primeiro comandante do bombeiro de Santa Catarina. Ah, também fez. Então, quer dizer, no CBO do senhor tinha um oficial de Santa Catarina. Tinha um de Santa Catarina, tinha um do Acre e um de Paraíba, como chama? Alagoas. Alagoas. E a maioria era da turma 79, né? Era tudo tenentinho novo. O mais antigo era 71, Ferrari era o segundo, tinha o Kaká, que era 74, e depois eu era o quarto mais antigo. Depois tinha 1, 2, 3, mas a maioria era da turma 79. E lá teve um fato, já que você falou, de contar algum fato curioso. Vamos ver, vamos lá. O Sade, não sei se conheceu. Quem? Sade. Sali? O Sade de Ribeirão. Ah, Sadi? Sade, né? Saad? Não conheci como ele era da escola. E ele tinha um lago lá, que tinha criação de peixe, tinha um barquinho, não sei o quê. E um final de semana o pessoal foi lá, comeu tudo o peixe dele, afundou o barco. Né? Comeu as carpas? Deixou um monte de gente preso. Mas o Montinho, que era o coordenador, nesse dia, acho que tomaram muito, né? Pegaram os extintores de espuma e jogaram no armário dele, estragou toda a farda. Teve gente que foi desligado. Coisa de escola, né? Foi um fato assim, meio triste e curioso. Mas, aí o senhor se formou no CBO quando? Dezembro de 81, né? Dezembro de 81. Aí fiquei aqui, acho que umas 2 semanas, né? Tirando estágio, cobão, oficial de área e tal. Comandante, vou fazer uma pergunta que me ocorreu agora. O senhor fez o CBO nesse período de 80, quer dizer, já fazia 8 anos do edifício Andraus e 6 anos do Joelma, né? Isso era muito explorado no curso no CBO? Sim, sempre explorando isso aí. E foi nessa época que criou a primeira legislação de proteção contra incêndio. Porque antes disso, o chefe aqui da seção é que determinava as coisas, sabe? Não tinha... Existia um trabalho de prevenção no bombeiro antes da legislação, mas era uma coisa administrativa. Era a bel prazer de quem assumia a sessão, né? Fazia mudanças, coisas. Aí apareceu aquele 20811. O 20811. De 81, né? Isso. De 81. Foi o primeiro documento assim que dava diretrizes mais rigorosas, né? Então foi muito comentado. E nós tivemos um incêndio aqui também na Praça da Bandeira, num prédio ali que foi só no andar, mas quebraram tudo. Foi um negócio também terrível. Que, a partir de então que teve aquelas reuniões, aquelas coisas para a gente ter um coordenador, aquelas coisas, quem que vai para o local, aquelas determinações. Mas aí voltando, o senhor terminou o CBO? Então, aí eu fui para o interior. Né? Aí fui lá para o GB, Ribeirão Preto, fiquei um mês lá, enchente para tudo quanto é lá, socorrendo gente naquelas marchadas, eu e o Ademir Albuquerque, e o comandante era o Casilo Rego. Aí eu queria ir para Catanduva, e um colega dele, o Maza, estava em Catanduva, né? E ele tinha um quezinho com massa e não me deixou ir para Catanduva. Ele pegou, falou, não, você mantém com massa, você fica em Rio Preto. E o Milton, que era o capitão, vai entrar de férias, você vai ter que assumir, não sei o quê, ficar viajando. Aí me deixou em Rio Preto. O senhor já tinha casado nessa época? Sim, tinha uma filha. Nossa. Até eu quase desisti do CBO por causa da minha filha, que ela teve... Eu morei aqui no Horto Florestal. Ela teve uma infecção no intestino. Ela ficou uma semana vomitando e obrando aquela coisa verde do intestino. Quase que ela morreu. Quem salvou isso, vou falar, né, foi um médico
dos filhos do... Foi comandante do Carqueiro, esqueci o Fernando lá. Esqueci o nome dele. Morava vizinha. E ela pediu para minha esposa ligar para esse médico. O comandante antes do coronel Carqueiro foi o coronel Renato. Renato. Então, aí liguei. Ela ligou, minha esposa, lá da casa dela, que a gente não tinha telefone na época. E esse médico ficou 1 hora no telefone com ela, perguntando como começou, como evoluiu, tal. Falou, fala para comprar tal remédio. Se até amanhã não passar, você traz aqui no consultório. Fui lá à noite, comprei o remédio, no outro dia não tinha mais nada. Isso me arrependo de não ter agradecido esse médico. Mas agradeço aqui para todo mundo ouvir. E ele tinha, no nome dele, não sei o que lá de Deus, sabe? Era especial. Assim, mas que as pessoas, e eu acho que assim, até o nosso público interno, não tem noção do sacrifício que é para alguém do interior se formar nos cursos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e a vida de uma pessoa que é lá do interior que normalmente não consegue ficar na sua cidade, né? Tem que se realojar, se deslocar e a família inteira vai junto, né? Eu optei para trazer, porque a minha filha era pequena, então nós íamos para cá. Mas terminou, consegui, graças a Deus, terminar, mas eu ia pedir desligamento do curso, porque minha filha estava assim. Mas, graças a Deus, terminei. Aí, falei lá de Ribeirão, aí fiquei em Rio Preto. Para vocês terem uma ideia, na época, era o segundo sub-GB do 9º GB, né? Era GI, inclusive. Né? GI, né? E tinha posto, um posto só em Rio Preto, onde é a sede hoje. Tinha um posto, e era um prédio antigo, barradão vermelho, assim, que deixava todo mundo nervoso o dia inteiro. E Catanduva era um barracão, fora de brincadeira, um barracão de transportadora, na beira do Rio São Domingos. O rio subia e enchia o bombeiro. Enchia o quartel. Em 83, eu desci de barco, assim, eu passei por cima do telhado do posto de bombeiro. Nossa! Não, foi a maior enchente que deu Rio Preto e Catanduva. E Fernandópolis era uma casa de madeira, a garagem de madeira. Eram as 3 postes que nós tínhamos na época. Aí, 83 eu consegui. Quer dizer que nessa época o Corpo de Bombeiros não era uma prioridade para o Estado, né? Olha, outra coisa era o efetivo, né? Aliás, o 17, quando eu fui prestar o concurso de bombeiro, me chamaram de louco, porque o 17 era até hoje uma unidade boa, uma unidade escola, uma unidade de elite da polícia, né? E o bombeiro, na época, era aquele pessoal que, para você ser bombeiro, tinha que beber, né? Eu considero aquela época o bombeiro herói, porque a gente não tinha equipamento, não tinha viatura. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos 4 viaturas para dentro de toda a região. 2 autobomba, não tinha nem autotanque. O senhor falou de 3 municípios aí, mas tem muito mais, né? Tem 96 municípios. Então, só tinha quartel em 3 municípios. 3 municípios. E dá muito, porque dá muito afogamento, muita pesquisa, a região dos Grandes Lagos, né? Aí eu consegui desmembrar um posto lá numa cidade. E aí começamos a expandir, criamos um bombeiro em Olímpia, um bombeiro misto, né? Que o primeiro bombeiro misto do estado foi em Matão. Matão, sim. O pai do coronel estava mostrando para a gente. Camargo. Não, o pai dele não. O comandante Ribeirão, que era o colega que foi fazer o curso com ele lá. O Rodrigo. Pai do Rodrigo. Pai do Rodrigo, isso. Esse foi um revolucionário dentro do 9º GB. Ele criou esse bombeiro, até hoje é misto, e o pessoal que trabalha é bom da prefeitura, contratado, treinado, pessoal muito bom. Aí nós criamos... Hoje, pelo menos da última vez que eu fiz esse levantamento, quando eu estava na controladoria aqui do bombeiro, a gente tem quase 600, acho que mais de 600 bombeiros municipais no estado de São Paulo, hoje. Então, é uma opção que eu sempre falei, e acho que a gente tem que pensar nisso. Como a polícia tem polícia em todas as cidades, deveria ter bombeiro também.
Então, eu lutei muito na região. Criamos em Olímpia, foi a segunda cidade como bombeiro municipal, e a maioria do pessoal que nós preparamos, treinamos lá, passou para a polícia, aposentou no bombeiro lá, a maioria deles. Quer dizer, o pessoal começava como bombeiro municipal, prestava concurso para a polícia militar, depois vinha para o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiro. Muitos lá chegaram até oficial, chegou até oficial, subtenente, pessoal. Aí criamos Mirassol, foi a segunda. Aí, em 89, segundo subgrupamento de bombeiros no GB, passou a ser 10º GB. Foi criado no Diário Oficial, no dia 19 de maio de 89. No dia seguinte, o 9º GB fez assim, ó, toma que o filho é seu. Mandou toda aquela documentação, mais umas tranqueiras junto e tal, né? Essa hora é a hora da desova, né? Mas antes, podia cortar um pouquinho só para voltar para Araraquara? Vamos voltar para Araraquara, comandante. Então, porque na promoção a capitão, não tinha vaga no bombeiro. Eu fiquei um mês fora. Eu fui para o policiamento no 17, de agosto até setembro. Setembro eu recebi o convite do comandante Ribeirão Preto para voltar. Aí eu fui comandar Araraquara, dia 12 de setembro de 87. Fiquei um ano em Araraquara. Aquilo lá, cheguei lá, rapaz, dava medo. Todas as viaturas baixadas. Pra você ter ideia, o prédio tinha 10 baldes, assim, o pessoal chovia, tinha que pôr onde tinha goteiro. E era aquele escaletão, rapaz. Fui na prefeitura, falei com o engenheiro, veio lá, ergueram 10... Sabe que passou um veteraníssimo aqui, acho que hoje ele é tenente, né, mas viveu como soldado, sargento no Corpo de Bombeiros, participou de Andral, Joelma, e ele falou que nesse período, né, ir para o Corpo de Bombeiros era castigo, né? Porque assim, o que tinha de bom na polícia, na força pública, eram os quartéis da polícia militar, da força pública. Nos quartéis do bombeiro, era isso que o senhor estava falando, né? Era um sacrifício só, né? Eu esqueci de falar, né, do efetivo. Quando foi criado o SubGB, em 75, dezembro, aí no ano seguinte, o comandante lá do 17, todo aquele pessoal problemado, mandou para o bombeiro, porque criou um monte de vaga. Pois é. Então, quando eu cheguei lá, fora de brincadeira, menos da metade do sargento tinha CBS. Tinha sargento da Guarda Civil, primeirão lá, aquele monte de divisa, você não sabia onde pôr. Cheio de macarrão. Não sabia onde pôr, o cara não conhecia de bombeiro. Não sabia nem o que era empatação. Fecharam a cavalaria em 17 e mandaram metade do pessoal lá. Então era tudo bebum, tudo. Nossa! Sabe? O pessoal, você ia lá atrás do quartel, tinha uns canos assim, você achava garrafa de pinho, aquele negócio. Era terrível. Eu também até reconhecia que o bombeiro era difícil, não tinha, como eu falei, não tinha viatura boa, não tinha nem fardamento. Nem fardamento era assim. Eu ia no tiro de guerra, final de ano, pegava aquela farda que o pessoal não usou, pintava de marrom para a gente fazer salvamento. Nossa! Então, lá nós tínhamos o AB91, o AB230, o auto-salvamento 58, o auto-escada que está aqui no museu, o 09, né, pode ver lá que é de Rio Preto, e uma caminhonete velha para fazer salvamento, que dava afogamento no Rio Grande, para tu quanto era na represa. E o nosso equipamento de mergulho é narguilé, vocês conhecem narguilé? Ficava boiando, né? O pessoal fazia mergulho dependente, né? Não, era um compressor. Um compressor que ficava compressor e mangueira. E a mangueira. A mangueira, você descia lá, deu problema. Teve hora lá que o narguilé falhou, o pessoal subiu saindo sangue pela orelha, pelo nariz, pessoa ia, né, em coisa, como chama, passar pela cama hiperbárica. Era o bombeiro herói mesmo, né, comandante? Era bombeiro herói. Tinha o pessoal bom, pessoal que era bombeiro mesmo, confiava. Mas esse pessoal que veio do policiamento, que não quis se preparar, então era terrível. Bom, aí Araraquara, né, peguei lá aquelas buchas, estava contando, pingação. O engenheiro veio lá e deu 15 centímetros da cobertura, que esse caletão resolveu o problema. Viatura, Ribeirão me ajudou bastante. E o pessoal lá também tudo antigo. Tinha bombeiro que morava até em Minas Gerais.
7 anos de estrada. Viajava todo mundo. Rapaz, o cara Cada dobrava serviço para E era 24 por 24, não era, comandante? Não, era 24 por 48. Já tinha passado 24 por 48? Aí, de repente, no final de 87, me mandaram um pelotão de soldados, de Barretos, para eu preparar ser bombeiro. Rapaz, 2 semanas depois eu comecei a dispensar, porque esse pessoal não vibrava, sabe? Não queria saber do posto, das coisas. Soldado pronto. Antigo. Sim. Era soldado pronto, antigo, para ser treinado. Não, esse é a recruta. Aí esses daí, essa 30 escola. é recruta. E nem esses recrutas. Não, esse pessoal que salvou a gente. Entendi. Entendeu? Aí eu comecei a mandar aqueles antigos tudo embora. Vai para sua casa. O cara 7 anos de estrada. E a garotada devia vibrar. Nossa, aí tinha sargentos bons lá, sabe? Então, preparando o pessoal. Tinha gente de Rio Preto, de Barretos, de Ribeirão Preto, sabe? Mas porque Araraquara, aluguel é muito caro, lá você quase não tem polícia de lá. Bombeiro lá era difícil. Aí o comandante de Rio Preto foi promovido e eu voltei para Rio Preto. Apesar de ter 3 concorrentes, né? Um daqui, um da Casa Militar e outro não sei de onde. Nessa época, o senhor já era tenente coronel, capitão. Capitão. Mas era o sub-GB, então. Aí voltei para o segundo sub-GB. Aí fiquei praticamente sozinho no sub-GB. Porque o Leonildo se afastou para se candidatar a vereador, o Pérez foi promovido, foi embora de lá de Fernandópolis, e eu fiquei com uns tenentes que há lá. Mas aí em 89, isso foi em 88, né, em agosto, julho de 88. Em 89 teve a criação do GB. Aí consegui, o terreno já tinha conseguido, porque eu sabia que já ia criar o GB, né, no aeroporto. Na hora de construir, o prefeito não pôde construir, fui na Associação Comercial Industrial, a gente falou, depois treino umas brigadas lá, que o cara construiu para a gente, o presidente, com o dinheiro da associação. Aí quando criou o GB, foi inaugurar, para ser sub-GB, lá em cima, no aeroporto, não tinha dinheiro para comprar cama, as coisas. Eu fui lá novamente, tinha morrido a mãe dele, e falei para ele, Constantino, dono de fábrica de joia, muito rico. Falei, olha, ele está assim, vai inaugurar, não tem, será que não dá para o senhor comprar? Eu falei, se o senhor comprar, eu ponho o nome da sua mãe. Puta, saiu uma lágrima. Ele falou, quanto fica isso? E eu, como já estava preparado, vi 3 orçamentos. Falei, o senhor escolhe. Ele falou assim, esse daqui. Pegou mais caro. O checão dele, não foi da associação, não. Pode comprar. Comprou cama, comprou. Mobiliou o quartel. O quartel inteiro. Então, tá o nome da mãe dele até hoje. Então, até hoje é o nome da mãe desse senhor. No posto, Como é Constantino. o nome? Constantino. A mãe dele eu não lembro. Mas o sobrenome é Constantino. Constantino. Aí criou o GB, né? Eu fiquei, era o capitão mais antigo, foi aí o Maza, o Nildo, o Custódio, né? E o subcomandante era o Major Nildo, que estava em Marília, voltou. O comandante não era bombeiro, que é o Romero. O comandante do GB. Do GB. Veio para comandar o GB, mas não tinha. Naquela época, acho que Prudente, 14º, 13º, 16º também de Piracicaba, acho que era o pessoal que não tinha CBO. Mas esse Romero, ele era tranquilo, ele falou, o problema de bombeiro é com o major e vocês. Né? Eu sou só administrativo. Então, foi um período assim, meio tranquilo. Né? Foi quando a gente criou posto em Jales, criou posto em Mirassol, e aí depois... Foi crescendo, quer dizer, o senhor estava falando que quando o senhor chegou lá eram 3 quartéis. 3 quartéis. Muito precários. Muito precário. E o senhor já me falou aí pelo menos mais uns 5 quartéis, além desses 3, né? Isso, aí foi criando. Porque o problema é o seguinte, Olímpia, na verdade, pertence à região de Barretos, mas o bombeiro, o prefeito lá era muito amigo do governador, tal, ficou pertencendo a Rio Preto. Tanto é que quando criou o GB em 89, eu estava aqui no RH para fazer divisão de área.
e foi falar o seguinte: é região administrativa. Então, o Olímpia pertencia a Ribeirão, pertencia ao primeiro sub-GB de Ribeirão. Aí falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos criar um sub-GB em Barretos, e Catanduva, que Olímpia pertencia a Catanduva, vai ser posto. Rapaz, eu falei: eu não posso perder esse sub-GB. A gente ficar só com 2 em Rio Preto, criando. E estava o Ademir de Ribeirão, o Major, que era do DRH, não lembro quem era. Aí deu aquele estalo assim. Eu já tinha feito contato com o prefeito de Novo Horizonte. Eu falei: não, peraí, esqueci. Porque ele falou: não pode ser um sub-GB e um posto só. Aí eu falei: não, peraí, já está criado praticamente Novo Horizonte, só falta a gente adaptar lá o prédio e não sei o quê. Então tá bom. O efetivo foi destinado 30 homens lá para Novo Horizonte, mas ficou... Quem criou Novo Horizonte fui eu, quando era comandando o bombeiro. Ficou só no papel, né? Só no papel, mas não perdi o sub-GB. Quer dizer, o Olímpia foi um quartel único posto, mas sub-GB durante muitos anos. Não, Catanduva. Olímpia pertencia a Ribeirão. Mas o prefeito era muito amigo do governador, aí voltou. Tá. Aí ficou pertencendo a Catanduva. Aí Catanduva ficou com 2 postos. Tá. Agora voltou a pertencer a Ribeirão. E agora estão falando que acho que volta para Rio Preto. Vamos ver. Bom, aí foi promovido a Major, fui para Ribeirão Preto. Fiquei... Vamos fazer uma paradinha aqui, comandante, porque a gente tem um café aqui, eu vou servir aqui um café para o senhor, é o café oferecido pelo Bomba Café, o Café dos Heróis, que fica aqui na Praça da Sé, ao lado do comando do Corpo de Bombeiros. Né? É um café... Rua Anita Garibaldi. A Rua Anita Garibaldi. Né? É um café temático, né? Todos que estão nos assistindo estão convidados. Né? Bombeiro que ainda não conhece, né, o nosso Bomba Café está atrasado. Né? Nosso Bomba Café já tem quase 2 anos. Né? E é um espaço muito visitado, inclusive agora, por turistas. Né? Faz parte do roteiro turístico do centro de São Paulo. Né? Mas então, comandante, o senhor estava falando que o senhor chegou ao ponto, então, de ser promovido a major. O senhor fez o CAO, né? Eu fiz CAO em 93. 93, foi quando eu me formei na academia. 93. O senhor já estava fazendo CAO. Fiz CAO e em dezembro de 94 eu fui promovido. E foi, assim, fiquei sabendo que ia ser promovido na inauguração no posto de Jabuticabal, que pertence a Ribeirão Preto. E lá estava o Coronel Sampaio, que foi nosso comandante, né? Um grande comandante do bombeiro. Ele recebeu o título de cidadão de Jabuticabal. E lá, eu e o Saad... Quem nasce em Jabuticabal, como é que chama, comandante? Jabuticabalense, acho que é. É um nome difícil. Jabuticabense? Jabuticabalense, né? Jabuticabense. Aí a gente estava à noite, quando ele recebeu o título e tal, conversando. Aí veio a notícia, porque naquela época eles afastavam alguns oficiais para promover outros, né? Os oficiais antigos e tal. E o Saad ia ser promovido, né? E eu também. Entendeu? O Saad era major e eu era capitão. E o Saad tinha o Ademir, que estava aqui em São Paulo, não se dava bem com o Ademir. Aí ele não queria o Ademir. Aí nós fomos falar com o Saad, se ele aceitava eu ir para Ribeirão, com o major, subcomandante dele. Ele falou que sim. Aí falamos com o Sampaio, o Sampaio falou: acertou, tá certo. Aí eu fui para Ribeirão, promovido em janeiro, fui classificado em Ribeirão Preto, no 9GB. Aí eu fiquei 1 ano e 8 meses lá em Ribeirão. 1 ano e 8 meses, aí em 97, deixa eu ver, 96, 97, 95, 96, não, em 96 eu voltei para Rio Preto, que o major lá tinha sido promovido, né? Aí voltei para Rio Preto, fiquei até a promoção a tenente-coronel. Até esse ponto, comandante, mais ou menos quantos quartéis tinha essa região? Então, ali nós procuramos reformar
né? Principalmente Catanduva, fez um quartel novo, muito bom. Tem piscina, tem Catanduva, muito bom. E Fernandópolis também, quartel bom, né? Porque era tudo de madeira. Reformar e criar, foi criado isso aí que eu falei, de Olímpia, Mirassol, Jales e acho que só, viu? Foi assim, Rio Preto nós fizemos esse outro quartel, o SubGB do aeroporto, que passou a ser mais um posto, né? E acho que na região foi só. Não. Pode parecer pouco, mas o senhor dobrou o número de quartéis, né? Sim. E assim, até o nosso bombeiro mesmo, né? Às vezes até os oficiais, eles desconhecem toda a dificuldade que é para se criar um quartel num município, né? Sim. Todo o trâmite burocrático de convênio, depois licitação, quartel, às vezes o quartel é alugado, pertence à prefeitura ou não, e não é fácil, né? Sem contar a necessidade de ter efetivo para colocar no local, né? Sem dúvida. Aí eu voltei para Rio Preto, Major acho que é o posto mais terrível da polícia, né? Que você recebe pressão de cima e pressão de baixo. Fica ali de amortecedor. E não resolve nada. Se o comandante não quer, você não... Mas tudo bem. Foi promovido a tenente-coronel em agosto de 98. O comandante do CPA lá queria que eu fosse para lá ser subcomandante dele, mas eu recebi a proposta de ficar no bombeiro. Né? O coronel Carqueda era o subcomandante e o coronel Renato era o comandante. Me ligou, tal, quer ficar? Quero. Você vai ficar no DRH. Tá bom. Falei, só que eu estou fazendo um curso de pós-graduação aqui de saúde pública municipal pela DESC. Então eu vou entrar em licença-prêmio, até terminar o curso, depois eu me apresento. Não, tudo bem, sempre. Tá. Aí em janeiro de 99 eu me apresentei aqui, mas só que aí não fui para o DRH, fui para o gabinete. Isso aí o comandante era o Carquete. Fui para o gabinete, eu fiquei meio perdidão aqui em São Paulo, né, porque a gente do interior e tal. Mas logo entrosamos, deu tudo certo. Em abril o Carquete me transferiu para o 10º GD. Foi meu primeiro comando, realmente como tenente-coronel, onde me realizei juntamente com o irmão dele, o Carquedinho, que fez CBO comigo. E lá nós conseguimos muitas coisas, realmente, e era terrível lá, que a sede ficava debaixo de um viaduto, lá em Marília. Debaixo de viaduto. Eu, às vezes, dormia lá, o caminhão passava naqueles emendas do coisa, fazia aquele... Então, mas 2 meses depois nós já estava em outro lugar, tínhamos conseguido uma série melhor. Mas lá também tinha posto muito ruim. Paraguaçu Paulista era dentro de um barracão também, de transportadora. Prefeito, eu fui visitar lá, estava aluga, na frente do prédio. Eu falei, mas o que é? Não, faz um ano que a prefeitura não paga aluguel. E eles despejar o bombeiro. Nossa. Aí eu falei pro Carcade, eu liguei e falei, peraí, vamos tirar o bombeiro de lá, vamos mandar o pessoal para CIS, né, que era sub-GB, vamos tirar. Ele falou, Antônio, o que você fizer, eu assino embaixo. Só que aí os vereadores ficaram sabendo, vieram lá na sede do GP, não, pelo amor de Deus, deixa que nós vamos dar um jeito. Aí arrumaram um terreno lá, no recinto de exposição, foi construído um quartel. Eu não me inaugurei, mas inauguraram depois, o quartel é muito bom. Coisa também, Garça, era numa casa que o pessoal falava que o Jânio Quadros tinha nascido naquela casa. Nossa. Era só uma garagemzinha, um negócio feio. O prefeito construiu um prédio lá, coisa linda. Então sempre a gente... Eu lembro que em 80, 81, meu pai era comandante do então CPA I4, que ficava em Marília. Uhum. E o quartel do CPA, eu não sei sempre que foi, depois eu nunca mais fui para lá, tinha um quartel de bombeiro que ficava anexo ali, né? Isso. Ainda é assim lá? Lá era o sub-GB, né? Lá era um posto.
né? Quando eu fui para lá, era um posto. Mas ali era grande. Foi ali que nós mudamos lá debaixo do viaduto para aquele prédio, né? Reformamos tal, e fizemos um GB lá, a princípio. Depois nós conseguimos aquele prédio da Secretaria do Meio Ambiente, não sei se conhece o prédio lá do GB, é um prédio maravilhoso, né? Quando eu estava fazendo o CSP, o Carquedinho mexeu os pauzinhos, conseguiu reformar aquilo lá. Foi maravilha. Hoje é um prédio muito bom, está bem instalado mesmo, o 10º GB. Aí eu fui fazer o CSP em 2000, né? Eu não ia fazer contando a história, porque achava que não ia coronel. O senhor achava... E faltava pouco tempo de ir embora. Por quê? Porque tinha feito a vida no interior. No interior, então... A chance de ser coronel, e no bombeiro ainda... muito pouca, né? Meus colegas aqui de São Paulo... Nessa época eram só 3 coronéis do Corpo de Bombeiros. Comandante, subcomandante e o comandante do CBM. Não tinha nenhum CBI, o comandante de escola era tenente-coronel. Aí, eu passei em Bauru e o coronel Eclair estava com um monte de papel assim na mesa. Eu falei, você vai embora? Não, eu vou estudar para o CSP, vamos estudar junto e tal. Eu falei, você está louco, rapaz, eu não vou chegar a coronel, por que eu vou fazer isso? Não, Antônio, você vai fazer CSP, você vai incorporar conhecimento, ter contato com professores de outro nível, e no final você pode ir até para o exterior, fazer uma viagem de estudos. E foi realmente, nós ficamos 3 dias na Europa, fomos visitar a França, Paris, Dijon, Lyon, fomos na Suíça, né? Fomos visitar a Cruz Vermelha, ficamos 8 dias em Madrid. Então foi uma viagem maravilhosa e um curso muito bom, né? Aí, quando eu voltei do CSP para Marília, queria ficar lá, porque a gente tinha revolucionado aqui lá, né? Aí o comandante era o Ferrari. O Ferrari falou, não, você vai para Ribeirão Preto, que tinha acontecido um monte de problema lá com a imprensa. Eu falei, pelo amor de Deus, você foi meu colega de CBO, você vai me jogar de lá, nem das escola. Não, você vai para... Aí fui para lá, voltei para Ribeirão como comandante. Unidade Desafio. Dia 8 de setembro de 2000, eu assumi. Rapaz, olha, a imprensa já em cima, porque tinha um shopping lá que estava irregular, tinha autoescada, tinha quebrado, não tinha autoescada, não sei o quê. Mas eu já fui preparado, sabe? 1 hora depois, um repórter da Bandeirante, tinha, acho que, programa no rádio, na TV, me convidou para ser entrevistado. Fui lá, rapaz, esse cara começou. Aí eu já estava tudo preparado. Não, está aqui, ó, o shopping já está lá em São Paulo, está na mão do comando lá, vai ser decidido, vai resolver esse problema. A escada já me prometeu, vai mandar uma escada, e mandou mesmo, mandou uma escada, o Ferrari mandou uma escada. Falei, precisa me ajudar, pô, senão... Rapaz, ó, o prefeito lá, ele foi eleito e perdeu para o Palocci. Nossa. Era um prefeito, um engenheiro, um cara bacana. E lá tinha uma telefônica que era municipal. E ele tinha vendido o telefone, estava com dinheiro, uma grana. Ele falou, Antônio, ele era muito amigo do colega meu lá de Ribeirão, de turma, né, do módulo. Ele falou, Antônio, o que você precisar, não pode falar. Reformamos todos os quartéis. Para você ter uma ideia, o Cobão era assim, um muquifo de madeira. Você subia numa escadinha, nojento, na sede. Nós pegamos o posto lá do Alto Boa Vista, nobre da cidade, pegamos uma sala, fizemos com 3 computadores, com um sargento, tudo gravado, tudo. O pessoal ficou meio assim, sabe? Porque lá ficava aqueles namoricos de noite, aqueles negócios, não tinha gravação nenhuma, né? Aí tivemos algumas ocorrências de afogamento de piscina, que o cara, através do telefone, conseguiu salvar a criança, a imprensa divulgou. Aí foi maravilhoso. Reformando todos os postos. Não sei se você conhece o Sub-GB, lá embaixo, beirando do Rio, perto da rodoviária. Ali a Sub-GB e a SAT era na época, né? Rapaz, aquilo ali era tudo aberto. E o cara veio assim com
com o negócio na mão, dando para o bombeiro lá. O que é isso? Olhou, era uma granada. Pelo amor de Deus, leve-se embora daqui, rapaz. Era tudo aberto, sabe? Aí reformou, fechou tudo. E foi, ó, ele doou uma biblioteca para nós, que era da companhia telefônica, viatura. O Delcim, você conheceu o Delcim? Sim, sim. Então, o Delcim era capitão meu lá. Rapaz, ó, viatura, deu Kombi, deu guincho para nós, tudo que era da companhia deu para a gente. Foi em dezembro, o 9º GB completou 25 anos. Eu reuni todos os ex-comandantes. O coronel Camilo fez, coronel Casilo fez um discurso, rapaz, uma chuva. Tinha um coronel do Exército, tinha o prefeito, tinha essa que foi prefeito lá de Ribeirão, era vereador, foi preso depois. Essa Darcy Vera, foi deputado, foi prefeito, estava lá presente, uma chuva, mas foi maravilhoso. Aí, o senhor revolucionou o GB, né? O senhor foi para lá, era praticamente um castigo, né? Castigo, porque o Ademir transformou o Diniz, transformou o Barbosa, transferiu um monte de gente. Ele achou que o pessoal fazia cabeça do SAD lá, sargentos ali. Então era assim, um inferno, pessoal. Pra você ter uma ideia, a primeira reunião de oficiais, terminou a reunião, estava assinando um documento, eu olhei e não tinha mais ninguém na sala. Falei, puta merda. Falei, acabou isso. A segunda reunião fizemos em Jabuticabal. A prefeita lá era muito amiga do tenente. Fizemos num clube, num lago, no meio do lago. Sabe? Ela foi lá presente, deu um churrasco para nós, jogamos um futebolzinho. E aí comecei a mostrar para o pessoal que nós tínhamos que ter união, tínhamos que, né? E o pessoal começou a usar, ajudar, deu sim, outro pessoal. Inclusive aquele tenente que era tenente agora, um advogado famoso aí. Né? Opa, bati aqui no... Não tem problema. Esqueci o nome dele. Eliezer? Eliezer. Era o meu... Trabalhava lá, então? Trabalhava lá. Ele fez, inclusive, durante o tempo, ele fez curso de pós-graduação em Franca e tal, né? Depois pediu mais. Mas foi maravilhoso. Dali para frente, rapaz, só foi alegria. Aliás, quando inauguramos o posto lá embaixo, onde o sub-GB, tem a SAC, o prefeito já era o Palocci, né? Aí o comandante não foi o subcomandante, que era o Nelsinho, né? Comandante Nelson. Eu e o prefeito e o Nelson, com a tesoura cortamos a faixa de inauguração. Era o Palocci. Né? Bom, o Palocci para nós foi bom. Ele reuniu comigo lá e falou, coronel, o que eu precisar, meu secretário de finanças está aqui, vocês pedirem dentro daquilo que está programado, sem problema. Então foi tranquilo. Aí quando foi dali para frente, começou o comandante de Rio Preto, começou a tirar férias, licença pré, falou que ia embora, né? Não sei, passou. Pô, eu viajando e ele... Né? Aí eu vim aqui e falei com o comandante, tá. Não, pelo amor de Deus, transfere ele de lá, né? Transfere ele e manda para lá. Aí vai daqui, o Nelson era muito amigo dele. Aí eu falei com o Ferrari, falei, Ferrari, já cumpri minha missão lá. Aí no dia, em setembro, 2 dias antes de eu completar 1 ano, ele me transferiu para Rio Preto. Aí Rio Preto foi maravilhoso. Deu tempo para esquentar o lugar lá, comandante? Aonde? Em Rio Preto? Então, aí Rio Preto eu fui em 2000, né? Eu fui em 2000. Não, minto. 2001. Né? 2000 eu fui para Ribeirão. 2000 eu fui para Rio Preto como comandante. Aí eu realizei meu sonho, que era meu sonho, né? Eu trabalhei de tenente a tenente coronel em Rio Preto. Eu não estava muito preocupado a ser promovido a coronel, sinceramente. Aí um dia o Jair me ligou. Bom, como comandante de Rio Preto, a gente fez um monte de coisa, né? Posto, né? Criamos mais um posto na Zona Norte. Na inauguração do posto da Zona Norte, foi assim, no dia 19 de março, que era aniversário do Estado, dia 20 eu fui promovido a coronel. Mas graças ao Jair, sabe? Jair, sinceramente, aquele jeitão dele, mas muito amigo, muito sincero.
ele me convidou para ser promovido e vir comandar o CBM. E o Edson, da minha turma, seria o subcomandante dele. Acontece que teve um problema com o coronel da turma dele, e o único lugar que esse coronel poderia trabalhar, que tinha um coronel mais antigo que ele, era aqui no Bombeiro. E esse coronel, ele só tinha trabalhado como tenente no Bombeiro, né? Depois foi policiamento e não voltou mais. Aí eu não ia ser mais promovido, porque eu ia para o CBM, o Edson para o subcomando, e eu já ia comandando o Bombeiro. Aí o Jair me ligou e falou: Antônio, aquele combinado nosso não deu certo. O barco afundou. Afundou. Aí depois ele voltou a ligar, falou: ó, seguinte, você aceita ser promovido e sair do bombeiro? Eu falei: gente, coronel, a gente em qualquer lugar, né? Igual tenente, né? Aí eu falei: então aguarde. Aí ele voltou a ligar já à noite, né? Falou: amanhã cedo aqui, no QG. Falar com o comandante-geral. Não fala nada para ninguém, pega a viatura cedinho, vem pro QG. Tá bom, sai cedinho. Né? Aí o coronel Alberto Pereira, os comandantes, né? Alberto comandante, Pereira subcomandante. Aí me deram a notícia que eu seria promovido coronel. Aí até brincou, o Alberto falou: só que a gente vai te mandar para onde quiser. Eu falei: não tem problema. Ele falou: você vai para Santos, tá bom? Rio Preto, pode ser mais longe. Pertinho, né? Eu falei: tudo bem, não tem problema não. Aí, a gente era muito amigo desde a academia, pessoa espetacular. Aí ele me abraçou na saída e falou: não, você vai para Bauru, trabalhar com o Eclair, CPI 4. Aí, tá, jogou o sapo na lagoa. Aí eu fui para lá, fiquei com o Eclair 1 ano, no CBI, né? E quando estava ali, completando 1 ano, o Eclair me chamou na sala e falou: ó, o Jair ligou aqui, pediu se você quer ir comandar o CBM. Eu falei: agora que eu estou acostumado aqui, 1 ano que eu trabalhando, 160 quilômetros de casa, pertinho, vou ter para São Paulo. Aí ele falou: Tonhão, eu se fosse você iria. Eu falei: comandante, você está falando isso, então eu vou fazer o quê? Mas eu já estava desconfiado que ele ia ser comandante-geral, porque toda semana ele ia para São Paulo. Ia para São Paulo, ficava o dia inteiro no QG, não sei. Aí aceitei. Aí fui transferido aqui para o CBM. No CBM a gente fez alguns serviços, começamos, né, alguns serviços aí, junto ao Comando-Geral da Polícia, que eu aprendi lá, que foi o primeiro lugar que fez as matrizes organizacionais, né, operacional administrativo. E aí eu peguei 3 oficiais aí, o Tomizal, o Marcão, e o outro, não lembro, o capitão vermelho, eu não lembro qual é o nome dele agora, mas aí começamos a trabalhar junto à 3ª seção do Comando-Geral, porque era diferente, né? Comando da polícia, o tipo de coisa, tudo é diferente. Para quem está escutando a gente, né, provavelmente não deve saber disso, né? As matrizes organizacionais foi uma forma que a instituição criou para fazer a distribuição equitativa de efetivo, né, para colocar o número de militares adequado para a prestação do serviço daquele tipo, daquela modalidade de prestação de serviço da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Né? Sim, e dentro do QPO, cada homem tem sua função, entendeu? Então, por exemplo, lá em Bauru, o comando-geral tinha levantado que a ordem veio do comando-geral para a gente aplicar lá, que Ribeirão Preto tinha mais que o dobro do efetivo na administração que o CPI de Bauru. Então, por quê? Qual que é o problema? E aqui também. Aqui no CBM era a mesma coisa? Aqui nós encontramos uma série de... Né? Não tinha assim, o homem, quem decidia era o comandante. Eu quero, põe mais 5 aqui na minha seção. O posto aqui não tinha assim um efetivo por viatura. Né? Aí nós começamos a estudar isso. Bom, aqui na Sé, nós começamos aqui pela Praça da Sé. Quais as viaturas que nós precisamos aqui? Quantos resgate, o oficial de área, auto-bomba, auto-tanque, quais viaturas?
qual é o efetivo de cada viatura? Você estabelecer, né, no QPO que nesse posto tinha que ter 30 homens, sei lá, 40 homens. Então foi tudo. Mas aí o Jair deu um breca. Na época ele era... Acho que eu não conversei direito com ele, expliquei isso aí. Não combinou com ele. Não combinei com ele. Mas aí, em janeiro, o Jair se afastou, eu assumi o comando e nós demos continuidade a isso e conseguimos. E em cima disso daí, desse distribuição de efetivo, de coisa, nós criamos 30 postos para o interior. Eu não inaugurei os 30, mas eu inaugurei. Itapetininga foi o posto de bombeiro mais rápido que foi criado. Sabe por quê? Porque lá tinha um grupo de ladrão, de safado, de bandido. Né? E o prefeito que assumiu lá queria que pôr o bombeiro nosso. Aí ele veio falar comigo, veio um capitão lá, que era da área. Eu falei, opa, vamos falar com o comandante geral. Marquei com o Eclair, fomos lá. O Eclair falou, está autorizado. Acho que no mês ele arrumou uma agência de carro fechado lá, reformou, ele botou o 92 e o 93 estavam junto, nós mandamos viatura tudo nova, escada, autobomba, resgate. Bom, nós quase acabamos com os caras, porque os caras eram bandidos, né? Os caras pegavam dinheiro pela coisa de água, IPTU, não sei o quê, e não prestava conta. O promotor estava doido, o promotor estava querendo prender todo mundo. E parece que foi preso, o que era chefe lá, que chamava de tenente. Né? Bom, aí inauguramos lá. Mas aí o senhor começou, então, a fazer essa readequação do efetivo do Corpo de Bombeiros, que permitiu, então, a criação de novas unidades. Né? Inauguramos em Itararé, longe pra caramba. Nós fomos de helicóptero lá um dia, na inauguração, né? Paramos em Itapetininga, dormimos lá. No outro dia de manhã, né, saímos também, porque o helicóptero ia por cima da rodovia. Né? Esse outro fato interessante. E eu olhei para o lado de São Paulo, daquele barradão escuro. Né? Aí, os dois tenentes lá, um piloto e copiloto, né? Estão lá. De repente, uma neblina, fechou o tempo. Mais para a esquerda, mais para a esquerda, mais para a esquerda. Aí, de repente, eu vi o Eclair estava lendo a resenha do dia, né? Eu olhei assim, nós estávamos voltando para São Paulo, eu vi aquele barradão. Eu falei, ó, não está errado isso aí. Aí o tenente bateu lá, isso aqui não está funcionando. Olha só que história. Louco. Estava navegando por instrumento, então? Instrumento, mas o instrumento não estava funcionando. Aí, de repente, clareou, sabe? Clareou e voltamos. Inauguramos Itapetininga, inauguramos Promissão. Né? Promissão também foi interessante, nós fomos naquele aviãozinho monomotor da polícia, descemos em mim, fomos viatura lá. Inauguramos na volta, rapaz, chegou ali, na serrinha ali, depois de Sorocaba, o avião começou, o Eclair dormindo. Rapaz, aquele dia eu vi que não. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo que não cai, não. Esqueci o nome da cidade. A Serra. Aí. E aí? Inauguramos Novo Horizonte, no meu comando. Inauguramos Santa Fé do Sul. Inauguramos dois postos na 13ª. Lá também, engraçado que os prefeitos lá, a gente que fez o contato, um monte de faixa assim, parabenizando o Coronel Antônio, comandante bombeiro, e nada do comando geral. Ainda bem que eu era da minha turma. Falei, comandante, eu não pedi nada disso. Ele falou, fica tranquilo. E inauguramos onde mais? Tanabi, mais um da região. E por aí afora, vários postos. Quer dizer, tudo isso foi fruto dessa reestruturação de efetivos. Sim, também. Né? E também das unidades. As unidades também cooperavam. Né? Não era só daqui para lá, também tinha o retorno para lá. Mas na época a gente tinha bastante viaturas. Né? Aliás, no meu comando, inauguramos também aqui o centro de manutenção, centro de distribuição de material, um negócio assim, aqui onde era Manu.
Isso daí foi uma reforma que nós fizemos, né? Grande, onde ficou a distribuição de alimentação de toda a cidade de São Paulo, material de intendência, né? Fardamento, algum equipamento, e o SICOI, né? A força-tarefa. A força-tarefa foi lá para baixo, que era tudo aqui, né? Aqui era um muquifo, um lugar não apropriado para estar indo, e ficou bem instalado. Então a gente foi batalhando. Aqui no prédio eu comecei a reformar pelo alojamento soldado, que era nojento, depois do sargento, dos oficiais, gabinete, o 5º andar nós reformamos inteiro, que depois, quando eu saí, veio o CBI, primeiro CBI, né? Foi no 5º andar, né? Então, aí depois a coisa continuou. Então, minha vida está aí. Aí trocou o comando-geral, Coronel Diniz, né, 78, assumiu o comando. O Manuel 78 era meu subcomandante. Eu fui lá e expôs meu comando. Ele falou, não, fica lá mais um pouco. Tal. Ele era muito meu amigo. A gente tinha amizade desde Ribeirão Preto, quando eu fui comandante do bombeiro lá, ele era comandante da rodoviária. E eu fui ficando, mas antes o deputado lá de Rio Preto, Vai de Lima, ele tinha feito uma visita aqui para mim. Eu perguntei, deputado, qual que é a sua proposta? Ele falou, eu quero ser presidente da Assembleia. Eu falei para ele brincando, me leva para lá então, né, para terminar meu tempo de coronel. Aí ele realmente foi eleito, né, em março de 2007. Ele foi eleito e ele me convidou para ir para lá. Aí fiquei lá quase um ano. Mas antes disso, eu gostaria de contar uma ocorrência, né? Isso é importante, comandante. Uma ocorrência que nós tivemos tem uma ocorrência histórica no seu comando, né? Essa ocorrência, eu fiquei 13 dias naquele buraco do metrô de Pinheiros, né? Por quê? Porque o governador Serra tinha assumido o comando, tinha assumido o governo do Estado. Em janeiro, né? E isso foi no dia 13 de janeiro, né? O acidente. E ele não queria que vazasse qualquer informação, né? Então, tinha dia que tinha 6 secretários. O secretário de Comunicação Social não saía de lá, só deixava dar entrevista mediante a autorização dele. Comandante-geral, o delegado-geral, o Perioli, que era da técnica, direto lá. O secretário de Segurança Pública, direto. Eu vinha só tomar banho e voltava. Comia lá e direto. O Santão trabalhou para caramba. Coronel Santos, né? Coronel Santos trabalhou do CBM, né? Trabalhou para caramba. Eu acho que o atual comandante, Coronel Melo, também trabalhou bastante nessa ocorrência. Melo. Eu lembro de da escola, um magro, esqueci o nome dele, porque a gente fez aquele rodízio. Fazer o rodízio. Né? E para tirar lá a mulher que ficou presa no micro-ondas, ele chegou e falou assim, o senhor me dá meia hora, eu tiro essa mulher. Né? A mulher estava presa. E o barranco estava ameaçando. Aí o engenheiro da empresa estava com a gente, cara muito bom. Até no início eu dei uma peitada nele, depois nós até deu uma medalha para ele. Ele falou, não vai entrar, nós vamos dar jato nesse barranco aqui, depois sim. Aí eles fizeram jateamento, aí autorizou. Ele passou a noite inteira, no outro dia, meio-dia, conseguiu tirar a mulher. Aí ele veio me cumprimentar, missão cumprida. Igual. O cara falou, eu falei, quanto que é? 2 passos, né? Você não aguentava o cheiro, porque estava tudo podre, né? Inclusive perderam o braço da mulher lá embaixo, depois acharam e tal, né? Mas foi uma ocorrência. Foi uma ocorrência. 13 dias. 13 dias de operações. Aí depois de 2 meses que eu saí daqui, fui para a Assembleia, que deu aquela maior ocorrência, acho, do bombeiro, né? Do aeroporto, do avião. A queda do avião da TAM. Aí já era o Manuel, que era o comandante. Já era o Coronel Manuel.
o segundo avião da TAM, né? Isso, o segundo. Que caiu na cabeceira da Bandeirantes ali. Morreram 199. Tinha um pessoal de Rio Preto lá que morreu. Então, o bombeiro foi sair. Depois de 5 anos de coronel, me mandaram para casa, né, me aposentaram. Quer dizer, mas o senhor, né, não imaginava, né, como o senhor falou, né, nem o CSP o senhor tinha intenção de fazer. Exato. Né? Mas assim, a gente percebe que às vezes a gente escolhe as coisas da vida, outras vezes é a vida que escolhe por nós, né, comandante? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo assim, as amizades são importantes, né? Eu acho que as amizades, daí eu devo muito, por exemplo, o Eclair, eu estava no CBM, comandando bombeiro, 3 pessoas da minha turma queriam ser comandante aqui. Né? E 3 pessoas que eu sempre estimei muito. Um era o Dudu, né? O Dudu, um puta irmão do Renato, né? Deus o tem, né? Faleceu. Ofereceram o Diaélio. Na época o Diaélio era o braço forte do comando-geral, né? Que comprava todas as viaturas, coisas. Ele tinha conhecimento nessa área. E ele criou o caso, falou que não queria Diaélio, se não fosse bombeiro, ele ia embora, e foi embora. Pediu passagem. O outro era o Rocco, né? Também fazia tempo que ele estava afastado, mas uma pessoa espetacular. Até veio depois aqui para o Tribunal de Justiça, né? E o outro era o Bizarria. O Bizarria, a esposa deputada. Mas o Eclair falou, não, o comando bombeiro é do Antônio. Então, para mim foi realmente um orgulho, foi um prazer. O senhor foi um dos comandantes que mais tempo ficou no comando do bombeiro, né? 2 anos e... Hoje é muito raro, né? Hoje o comando tem sido muito... É que a coisa, como você falou, nós já éramos em 3 coronéis. Né? Pois é. Aí, mas isso também depende muito do comando-geral. Né? O comando-geral, geralmente, é o que faz os grandes comandos. Né? Então, foi para mim, maravilhoso. Tinha mais história para contar, mas... Mas, olha, é uma história de superação, uma história de vida brilhante, né, comandante? E é a história de um comando também com grandes realizações, com eventos históricos, né? A gente tem, inclusive, mostra aqui na câmera central, a gente tem esse quadro aqui, que tem todas as ocorrências históricas do Corpo de Bombeiros, né? E a gente tem aqui os 2 aviões, né? Um deles é essa ocorrência que o senhor citou, e também o incidente do metrô. Eu tenho essa medalha, está comigo. Então, quando lançaram aqui, eu vim receber. Então, o senhor fez parte de um comando que participou dessa história. Né? Não são todos os comandantes que têm essa marca no seu comando, né? Eu sinto, assim, uma coisa que eu venho falando pessoal em Rio Preto, que a única unidade do bombeiro que não tem uma sede adequada, uma sede boa, é Rio Preto, do STCGB. E já teve destinação de 2 terrenos para fazer, tem projeto. Então, eu falei para o Santana agora, recente, ele é engenheiro, tem um subcomandante que é engenheiro. Eu falei, luta aí, deixa seu nome aqui, né? Constrói esse prédio. Vai. Mas São Paulo, a polícia, diz que não tem. Vai atrás, pô, vai atrás. Bate caneca, né? Igual eu fiz lá para o posto do aeroporto. Vai, uma hora você consegue. Mas, eu não sei se tiver mais perguntas, mas finalizando, é aquilo que eu falei. Deixa uma mensagem aí para o nosso público, para o bombeiro atual, né? O nosso homem da ponta da linha, os nossos oficiais que estão nos assistindo hoje. Olha, Martinho, eu, sinceramente, eu acho que não é só no bombeiro. Todo ser humano, tem que estudar. Tem que estudar. Eu trabalhei a vida inteira estudando. Eu fiz na polícia CP, CFO, Escola de Educação Física. Fiz até um curso que eu não queria fazer, que é um curso de
de Araponga, né? O comandante me escalou para fazer esse concurso e muita gente lá para fazer. Eu falei, eu vou fazer tudo errado para não fazer. Eu falei, depois eles vão descobrir, eu vou ser prejudicado. Não, esse daí tem que levar a sério. Aí eu fiz lá e foi passando e precisei fazer o curso da segunda sessão lá. Né? Fiz CAO, CSP, fiz curso de resgate, fiz tudo, né? Fiz Senabão, Rio de Janeiro, Ribeirão, sempre participando. Fora do bombeiro, eu fiz direito, que eu não queria fazer, que eu estava na polícia, né? Que o meu ramo seria engenharia. Né? Fiz a DESC, né? Fiz o curso de pós-graduação da DESC e fiz supervisão de segurança, dei aula em curso de higiene e segurança, dei aula em curso de supervisão de segurança, sempre trabalhando, estudando e me preparando. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer, porque a mente abre, cada curso, igual o Eclair me falou lá em Bauru, Antônio, você vai fazer CSP, ser coronel, um detalhe, agora você vai adquirir conhecimento, você vai incorporar conhecimento, você vai ter contato com pessoas de outro nível e tal, né? Então, isso daí, o pessoal tem que se preparar. Eu acho que, como também falei no início, o bombeiro lá atrás, que era bombeiro herói, era um pessoal despreparado. Menos de 50% sargento de Rio Preto tinha o CBS. Dava medo, eu dormia com a farda na cabeceira da cama, dava uma ocorrência assim. Então, eu pegava meu carro e ia para a ocorrência. Então, depois que nós começamos, assim, em 90, né, principalmente em 90, quando vieram as viaturas importadas, em 91, 92, resgate, aí que o bombeiro cresceu, aí que o bombeiro, né, deu esse salto de qualidade, né, e o pessoal que começou com a escola, foi preparando o pessoal melhor. E a gente hoje, realmente, você vê que o bombeiro tem pessoas muito, muito bem preparadas para atender toda a população do estado de São Paulo. Eu agradeço, sinceramente, né, este bate-papo, fico muito contente, é um orgulho para mim de estar aqui. É difícil, né? A idade vem chegando, a gente viajar de Rio Preto aqui, o joelho trava, você não consegue, já está. Então não é fácil, mas é muito bom. Não, muito obrigado, Martinho. Imagina, para nós que é uma honra ter o senhor aqui, receber o senhor nessa conversa, né? Isso praticamente é um registro histórico, né? Que a gente está marcando, né? A gente está produzindo aí para a posteridade. Né? E hoje, com todo o apoio de tecnologia, de internet que a gente tem, isso chega para todas as pessoas. Né? O nosso podcast está sendo, inclusive, sendo exibido na Escola de Bombeiros para os alunos, porque ele tem trazido também, além das questões históricas, né, traz também instrução técnica, experiência de bombeiros nas suas ocorrências, e tem sido realmente um grande sucesso. Então, você falou da escola, eu lembrei, né, que no meu comando, 2 anos, nós gastamos 5, 6 milhões. Né? Aquele prédio do fundo lá foi reformado na minha época, com academia, aqueles salões salão grande lá que faz palestra. Os anfiteatros. Anfiteatro, 2 anfiteatros, foi na minha época. E foi também, não sei se a sua turma fez isso, nós inauguramos lá um quadro, um negócio, 25 anos de bombeiro. Sim, a minha turma já tem a nossa placa lá pode ver que de 25 anos. O meu foi o primeiro. O do senhor foi o primeiro. Foi o primeiro lá na escola. Mas maravilhoso, até a escola, no início lá, não sei se vocês sabem a história, é bom contar, né? Que o Carqueda era o comandante e a escola foi abandonada, né? A escola começou, aí na época do Fleury, estava quase pronta, aí com mudança de governo, abandonou, a empresa abandonou, roubaram esquadrilha, roubaram fiação, e o mato cresceu.
Aí, quando o coronel Carqueda assumiu, ele fez uma reunião lá, limparam uma sala, o posto estava lá, o posto bombeiro estava lá, tá entendendo? Mas a escola em si, o pessoal, os comandantes decidiram tomar aquilo lá, realmente. Aí mandou o Manuel, esse que foi da Casa Militar, eu nunca esqueço o nome. O coronel Aurélio. Aurélio era capitão, né? Mais uns tenentes e um pessoal da praças, né? Os praças. Aí eles pegaram 200, acho que, aquele pessoal que cumpre pena lá e volta, trabalha durante o dia. Sim. Rapaz, pouco tempo limparam tudo aquilo lá e foi uma tomada maravilhosa. Né? Aquilo ali foi... Teve até uma marcha depois, né? Isso. Da primeira turma, né? Foi marchando de Pirituba até a escola. Até Franco da Rocha. Olha, parabéns. Eu dei continuidade no que foi iniciado, mas o pessoal que veio depois, veio piscina, veio, né, treinamento, nós conseguimos também aquele coisa de ensaio ali, que era da W Torre, né, que fez para a gente, e consegui também aquele coisa da Ultragás, né, aquela pista da Ultragás. Foi, estava no meu comando também. Hoje é a maior escola de bombeiros da América Latina, né, e em termos de território, de equipamentos, né? A gente tem a Cidade do Fogo, a gente tem o Conjunto Aquático, a gente tem os laboratórios de resgate, salvamento terrestre, busca e resgate em estruturas colapsadas, que foi um curso, inclusive, que começou no comando do senhor. Né? O senhor comentou que mandou para Nicarágua e para o Peru os primeiros oficiais que foram fazer esses cursos, né? E depois eles trouxeram e hoje, realmente, infelizmente, no estado de São Paulo, pelo menos 2, 3 vezes por ano, a gente tem um desmoronamento grande e essa técnica, que começou aqui em São Paulo hoje, já está no Brasil inteiro, né, nos outros corpos de bombeiros, é sempre empregada. É só mais uma ocorrência. Vamos lá, comandante. Só para encerrar, eu estava no gabinete aqui, nesse mês de janeiro, lembrando, né, essa chuvarada aqui, e deu uma chuva aqui na cabeceira da Paulista, aqui, o que desceu de água pela 9 de julho e 23 de maio, você tem uma ideia, o buraco ali, que eu não sei de quem é agora, que já foi do Jânio, da Rondina, não sei de quem é o buraco ali. Não é Gabaú? Ficou 2, 3 carros em cima, assim, um do outro. Nossa. Rapaz, o Berto era capitão aqui, o Berto lá de Rio Preto, e ele, com o pessoal, não morreu uma pessoa, salvaram tudo, foi uma ocorrência assim, do bombeiro maravilhosa, mas foi terrível, terrível, encheu de carro, aquele buraco tinha, às vezes, 2, 3 carros, assim, um em cima do outro, foi uma ocorrência terrível. Mas, meu amigo Martinho, muito obrigado, foi uma alegria. É um prazer ter o senhor aqui estar com você. Eu esqueci seu nome, mas... O nosso contra-regra. Contra-regra. Grande Miqueias. Tá? Espero que você tenha caprichado aí, uma corzinha. E continua muito com isso. Realmente é uma coisa importante a gente gravar essas coisas, tá? E um abraço aí para o vereador, para o Palumbo, para o Humberto. Grande grande Palumbo, Humberto, né? Estão de férias agora, por isso que eu estou aqui. Né? O Palumbo foi o porta-voz aqui, até foi na polícia. Até aqui. O ano passado. Então, não, mas na época ele era tenente, né? Sim, na época do senhor ele era tenente. O comando da polícia que orientou para ele. Tá? Muito obrigado, tudo. Felicidade. Nós que temos aí a felicidade de poder contar com a presença do senhor, né, contar com esse relato histórico e descontraído, né, da sua história pessoal, do comando do Corpo de Bombeiros num período importante, né, que foi o início do século XXI aí, né. Você que nos acompanhou, agradeço a sua audiência, deixe aí a sua inscrição, faz o seu joinha, marca o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e não perca
193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Até a próxima!